Durante milhares de anos, milhões de pessoas viveram sem saber que estavam dentro de um período que hoje chamamos de Era do Ferro. E entender isso muda completamente a forma como enxergamos esse tempo da história. A chamada Era do Ferro não é um evento único, nem um marco que surge de repente em todos os lugares do mundo. Ela não começa com uma data fixa, não termina de forma abrupta e não pode ser entendida como uma linha reta de progresso. O que chamamos de Era do Ferro é, na verdade, um longo processo de transformação tecnológica, social e econômica que ocorre em ritmos diferentes conforme a região, o ambiente, os recursos naturais disponíveis e as redes de contato entre os povos. Em alguns lugares, o ferro passa a ser usado séculos antes de outros, enquanto em certas regiões ele convive por muito tempo com ferramentas de pedra e bronze. Antes de começar, por favor, curta o vídeo. Inscreva-se no canal e comente de qual cidade ou estado que você está assistindo esse vídeo documentário. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. O ponto central da Era do Ferro é o domínio da metalurgia do ferro em escala suficiente para afetar o cotidiano. Ferro não é apenas um novo material. Ele muda a forma como as pessoas trabalham a terra, constroem casas, fabricam armas, organizam a guerra e estruturam o poder. Diferente do bronze, que depende da combinação de cobre e estanho, o ferro é abundante em muitas regiões do planeta. Essa abundância cria uma ruptura profunda. Mais gente pode ter acesso a ferramentas resistentes, armas eficazes e meios de produção mais eficientes. Isso não gera igualdade automática, mas amplia conflitos, acelera transformações e torna o mundo mais instável. É importante entender que a Era do Ferro não substitui instantaneamente o que veio antes. Durante séculos, ferramentas de pedra, objetos de bronze e peças de ferro coexistem. O que muda é a tendência. À medida que o conhecimento técnico se espalha, o ferro passa a dominar porque é mais durável, mais acessível e, quando bem trabalhado, superior em desempenho. Essa transição não acontece sem erros. Muitas comunidades produzem ferro de baixa qualidade, frágil ou quebradiço e aprendem na prática que o domínio do material exige conhecimento acumulado, experiência e tempo. Outro erro comum é imaginar a Era do Ferro como um período exclusivamente europeu. Na realidade, diferentes regiões entram nesse processo em momentos distintos. Partes do Oriente Próximo, da Anatólia e do sul do Cáucaso começam a trabalhar o ferro muito antes de várias áreas da Europa. Em contrapartida, certas regiões da África desenvolvem técnicas sofisticadas de metalurgia do ferro de forma independente, enquanto outras sociedades seguem usando predominantemente pedra por longos períodos, não por atraso, mas por adequação ao ambiente e às necessidades locais. Chamar esse período de Era do Ferro é uma simplificação útil, mas perigosa se não for explicada. O ferro não define tudo, mas funciona como um catalisador. Ele acelera mudanças que já estavam em curso. Crescimento populacional, disputa por terras férteis, expansão de redes de troca, surgimento de elites guerreiras e consolidação de hierarquias sociais ganham uma nova intensidade quando ferramentas e armas se tornam mais eficazes e mais difundidas. Viver na Era do Ferro significava viver em um mundo onde a instabilidade era constante. Aldeias cresciam, eram abandonadas ou fortificadas. Chefes surgiam e desapareciam. Famílias dependiam diretamente da terra, dos animais e da capacidade de se defender. A tecnologia não trazia conforto, mas ampliava tanto as possibilidades quanto os riscos. Cada avanço vinha acompanhado de novos conflitos, novas desigualdades e novas formas de organização social. Esse período marca a passagem definitiva de sociedades relativamente pequenas e mais isoladas para um mundo cada vez mais conectado, violento e competitivo. O ferro não cria essa realidade sozinho, mas se torna o instrumento que a viabiliza. Com ele, o cotidiano muda, o trabalho se intensifica, a guerra se torna mais letal e a sobrevivência passa a depender ainda mais do coletivo. Compreender o que chamamos de Era do Ferro é entender que não estamos falando apenas de objetos metálicos, mas de um modo de vida duro, instável e profundamente humano.
onde cada decisão podia significar prosperidade, ruína ou morte. Antes que o ferro se tornasse parte do cotidiano, o mundo já era complexo, interligado e profundamente dependente de tecnologias que hoje parecem simples, mas que sustentaram sociedades inteiras por séculos. A chamada Era do Bronze não foi um período primitivo nem estagnado. Pelo contrário, ela foi marcada por extensas redes de troca, especialização artesanal, hierarquias bem definidas e uma dependência crítica de materiais específicos. E foi justamente essa dependência que expôs suas fragilidades. O bronze não é um metal encontrado pronto na natureza. Ele nasce da combinação de cobre e estanho, dois recursos que raramente aparecem juntos no mesmo território. Isso significa que sociedades baseadas no bronze dependiam de rotas de comércio de longa distância para manter suas ferramentas, armas e objetos de prestígio. Enquanto essas rotas funcionavam, o sistema se sustentava. Quando falhavam, tudo entrava em colapso. Secas prolongadas, conflitos regionais, migrações em massa ou o simples fechamento de uma rota comercial podiam interromper o acesso ao estanho e paralisar a produção. Esse cenário cria um mundo frágil. Cidades e reinos prosperam, mas estão constantemente à beira do colapso. Elites concentram poder porque controlam o acesso aos metais, aos artesãos especializados e às trocas. A maioria da população depende dessas estruturas para obter ferramentas eficientes. Quando o sistema falha, a desigualdade se torna ainda mais evidente. Armas quebram, ferramentas se desgastam e a capacidade de resposta a crises diminui rapidamente. Entre os anos de 1200 e 1000 a.C., em várias regiões do Mediterrâneo e do Oriente Próximo, esse modelo entra em crise profunda. Redes comerciais entram em colapso, cidades são abandonadas, populações migram e estruturas políticas complexas desaparecem. Não se trata de um único evento, mas de uma sucessão de rupturas que deixam claro que o modelo baseado exclusivamente no bronze é vulnerável demais para um mundo em transformação. É nesse contexto que o ferro começa a ganhar importância. Diferente do estanho, o minério de ferro é abundante em muitas regiões. Ele pode ser extraído localmente, reduzindo a dependência de redes comerciais distantes. No início, o ferro não é superior ao bronze em qualidade. Muitas das primeiras ferramentas de ferro são inferiores, quebradiças e difíceis de produzir. Ainda assim, o potencial está ali. Comunidades percebem que, com conhecimento técnico adequado, podem produzir seus próprios instrumentos sem depender de rotas externas instáveis. Essa transição não acontece por escolha ideológica ou desejo de inovação. Ela acontece por necessidade. Quando sistemas antigos falham, sociedades buscam alternativas. O ferro surge como resposta a um mundo que já não consegue se sustentar apenas com as tecnologias anteriores. Ele representa autonomia, mesmo que imperfeita. Produzir ferro localmente significa sobreviver sem depender de elites distantes ou comerciantes que talvez nunca cheguem. O fim do mundo do bronze não significa o desaparecimento imediato de suas tradições. Muitas práticas continuam. Técnicas agrícolas, estruturas sociais e crenças religiosas persistem. O que muda é o eixo do poder. O controle do metal deixa de ser privilégio exclusivo de poucas regiões e passa a se espalhar. Isso não gera paz. Pelo contrário, mais acesso a armas e ferramentas resistentes amplia conflitos, acelera disputas territoriais e torna a guerra mais frequente e mais próxima do cotidiano. Viver nesse momento de transição significava enfrentar incerteza constante. Comunidades precisavam se adaptar rapidamente a um mundo menos previsível, onde antigas garantias deixavam de existir. O ferro não surge como símbolo de progresso, mas como resposta a um colapso. Ele marca o início de uma nova fase, porque o mundo anterior já não era capaz de se sustentar. Essa necessidade de mudança prepara o terreno para tudo o que vem depois. O ferro não aparece como solução mágica, mas como uma ferramenta imperfeita em um mundo quebrado, pronta para ser moldada por quem conseguisse dominar seu uso. O ferro não entra na vida das comunidades da Era do Ferro como um presente pronto,
fácil ou imediato. Ele chega como um desafio técnico enorme, cercado de erros, tentativas frustradas e muito desperdício. Diferente do cobre ou do estanho, que podem ser fundidos com relativa facilidade, o ferro exige temperaturas mais altas e um controle muito mais preciso do fogo. Isso faz com que, durante muito tempo, o ferro seja conhecido, mas pouco usado. Saber que o minério existe não significa saber transformá-lo em algo útil. O primeiro contato das populações com o ferro acontece por meio do minério bruto encontrado em solos ricos, leitos de rios e afloramentos rochosos. Esse minério não brilha, não parece especial e não se comporta como outros metais conhecidos. Quando aquecido de forma inadequada, ele se desfaz, racha ou se mistura com impurezas. Por isso, durante gerações, o ferro é visto como um material difícil, imprevisível e pouco confiável. Somente grupos que acumulam conhecimento prático ao longo do tempo conseguem avançar. O verdadeiro salto ocorre quando comunidades aprendem que o ferro não deve ser tratado como o bronze. Ele não é simplesmente derretido e despejado em moldes. O ferro precisa ser reduzido, aquecido, martelado e purificado em etapas sucessivas. Esse processo exige carvão vegetal de boa qualidade, controle de ar e fornos capazes de manter temperaturas estáveis. O domínio dessas técnicas não surge de uma única descoberta, mas de repetição constante, observação cuidadosa e transmissão de conhecimento entre gerações. Quando o ferro começa a ser transformado de forma consistente, seu impacto é imediato. Ferramentas de ferro duram mais, suportam impactos maiores e podem ser reparadas com relativa facilidade. Uma lâmina quebrada pode ser reaquecida e remodelada. Um arado desgastado pode ser reforçado. Essa capacidade de manutenção muda a lógica do trabalho. Objetos deixam de ser descartáveis e passam a acompanhar famílias por anos, às vezes por gerações. É nesse momento que o ferro se torna uma ferramenta de poder. Quem controla a produção do ferro controla a capacidade de trabalhar a terra, de construir, de caçar e de lutar. O ferreiro passa a ocupar uma posição central na comunidade. Ele não é apenas um artesão, mas um especialista, cujo conhecimento é raro e valorizado. Seu trabalho está ligado tanto à sobrevivência quanto à guerra, o que lhe confere prestígio e, muitas vezes, proteção. O acesso ao ferro não é igual para todos. Mesmo sendo mais abundante do que os metais do bronze, o ferro de boa qualidade continua sendo limitado pelo conhecimento técnico. Comunidades que dominam melhor o processo produzem armas superiores, ferramentas mais eficientes e estruturas mais duráveis. Isso cria desequilíbrios regionais. Povos com ferro bem trabalhado têm vantagem sobre vizinhos, que ainda dependem de materiais inferiores ou técnicas menos refinadas. A transformação do ferro em objeto cotidiano muda a percepção de risco e possibilidade. Com ferramentas melhores, a terra pode ser trabalhada de forma mais intensa. Florestas são derrubadas com mais rapidez. Campos são ampliados. Ao mesmo tempo, armas mais resistentes tornam conflitos mais letais. O ferro amplia a capacidade humana de modificar o ambiente, mas também amplia a capacidade de destruir. Viver nesse estágio inicial da Era do Ferro significava presenciar uma mudança silenciosa, mas profunda. Não havia consciência histórica do que estava acontecendo. Para as pessoas, tratava-se apenas de sobreviver melhor, trabalhar mais rápido ou se defender com mais eficácia. No entanto, cada lâmina forjada, cada ferramenta reparada e cada arma aprimorada empurrava o mundo para uma nova configuração social, mais competitiva, mais violenta e mais interdependente. O ferro, nesse ponto, deixa de ser apenas um material difícil e se torna o eixo em torno do qual o cotidiano começa a girar. Ele redefine quem tem poder, quem tem acesso a recursos e quem consegue impor sua vontade. A partir daqui, nada volta a ser como antes. Nada na Era do Ferro acontece sem fogo, e quase tudo depende de como ele é controlado. O domínio do ferro não começa no minério, mas na capacidade de produzir calor suficiente, constante e direcionado. Essa é a revolução invisível do período. Diferente do bronze, que pode ser fundido em fornos relativamente simples,
O ferro exige temperaturas muito mais altas e um ambiente controlado, onde o oxigênio precisa ser regulado com precisão. Sem isso, o minério não se transforma em metal útil. O coração dessa transformação é o forno, não um forno doméstico, mas estruturas específicas construídas para suportar calor extremo. Esses fornos variam de região para região, mas compartilham princípios comuns: paredes espessas de argila ou pedra, abertura para a alimentação de combustível e sistemas rudimentares de entrada de ar. O objetivo não é derreter o ferro completamente, mas reduzir o minério, separando o metal das impurezas por meio de calor intenso e prolongado. Para alcançar esse nível de temperatura, a madeira comum não basta. Surge então a importância do carvão vegetal. Produzir carvão vegetal exige conhecimento e planejamento. A madeira precisa ser queimada lentamente, com pouco oxigênio, em covas ou estruturas cobertas, até que se transforme em um combustível mais concentrado e eficiente. Esse processo consome grandes quantidades de madeira e tempo, o que conecta diretamente a metalurgia do ferro, à gestão de florestas e ao território. O uso constante de carvão vegetal altera a paisagem. Áreas próximas a centros de produção de ferro sofrem desmatamento progressivo. Comunidades precisam equilibrar a necessidade de combustível com a preservação mínima de recursos para construção e aquecimento. Onde esse equilíbrio falha, a produção entra em crise. A metalurgia do ferro, portanto, não é apenas uma questão técnica, mas ecológica e social. O processo dentro do forno não é previsível. Pequenas variações na quantidade de ar, no tipo de carvão ou na qualidade do minério podem alterar completamente o resultado. Muitas tentativas resultam em massas frágeis, cheias de impurezas, inúteis para ferramentas ou armas. Cada falha ensina algo, mas o custo é alto. Minério, combustível e tempo são desperdiçados. Somente comunidades com persistência e organização conseguem manter esse aprendizado contínuo. Quando o processo funciona, o resultado não é uma barra perfeita de metal, mas uma massa irregular conhecida como esponja metálica. Essa massa precisa ser reaquecida e martelada repetidamente para expulsar escórias e compactar o metal. Esse trabalho é físico, demorado e exige coordenação. O ferro nasce do esforço coletivo, não de um único gesto técnico. Essa dependência do fogo cria uma nova classe de especialistas. Pessoas que dominam fornos, carvão e martelagem passam a ser indispensáveis. Seu conhecimento não é escrito, mas transmitido pela prática, pela observação e pela repetição. Erros não são teóricos, são visíveis em lâminas quebradas e ferramentas inúteis. O aprendizado é duro e lento, mas profundamente eficaz. A revolução do fogo transforma o ferro em algo mais do que um recurso. Ele se torna o resultado de uma cadeia complexa que envolve extração, combustível, construção, trabalho especializado e cooperação social. Cada ferramenta de ferro carrega invisível o esforço de toda uma comunidade. Viver na Era do Ferro significava depender desse fogo controlado para quase tudo que garantia sobrevivência e poder. Sem ele, o minério é apenas pedra. Com ele, o mundo começa a ser moldado de uma forma nova, mais intensa e mais perigosa. Transformar a massa bruta de ferro em uma ferramenta realmente útil não é um ato simples nem rápido. O verdadeiro segredo da Era do Ferro não está apenas em produzir metal, mas em torná-lo resistente, confiável e previsível. É aqui que muitos falham. Comunidades inteiras conseguem produzir ferro, mas poucas dominam a arte de melhorar suas propriedades. Essa diferença define quem tem vantagem no campo, no combate e na sobrevivência diária. Depois de retirada do forno, a massa de ferro ainda está cheia de impurezas. Para purificá-la, o metal precisa ser reaquecido e martelado repetidamente. Cada golpe expulsa escórias, compacta o material e aumenta sua resistência. Esse trabalho exige força física, ritmo e coordenação. Martelar demais pode enfraquecer o metal. Martelar de menos mantém impurezas internas que causam fraturas futuras. O ferreiro aprende observando a cor do metal, o som do impacto e a resposta da peça ao calor. O resfriamento
é outro ponto crítico. Um ferro aquecido pode ser deixado esfriar lentamente ou ser resfriado rapidamente em água ou óleo. Cada escolha gera um resultado diferente. O resfriamento rápido torna o metal mais duro, mas também mais frágil. O resfriamento lento produz peças mais flexíveis, porém menos afiadas. Encontrar o equilíbrio certo depende do uso final do objeto. Uma lâmina de corte exige propriedades diferentes de um arado ou de um prego. Com o tempo, alguns ferreiros descobrem que expor o ferro ao carbono durante o aquecimento melhora drasticamente sua qualidade. Esse processo, conhecido hoje como carburização, não é compreendido de forma científica na época, mas é dominado na prática. O ferro absorve carbono do carvão vegetal, tornando-se mais resistente e capaz de manter um fio cortante. Nem todo ferro recebe carbono da mesma forma, o que torna cada peça única e imprevisível. Essa imprevisibilidade gera reputações. Algumas oficinas passam a ser conhecidas por produzir lâminas superiores. Outras ganham fama negativa por ferramentas que quebram facilmente. Em um mundo onde a sobrevivência depende do equipamento, essa reputação vale mais do que qualquer riqueza abstrata. Um bom ferreiro se torna a peça estratégica da comunidade. Sua presença pode significar prosperidade ou vulnerabilidade. Criar lâminas confiáveis muda o equilíbrio de poder. Uma espada ou lança bem feita dura mais, quebra menos e oferece vantagem clara em combate. O mesmo vale para ferramentas agrícolas. Um arado que não se parte durante o trabalho pesado economiza tempo, esforço e recursos. A qualidade do ferro passa a ser um fator invisível, mas decisivo, na organização da vida cotidiana. Para quem vive na era do ferro, não existe garantia absoluta. Mesmo as melhores lâminas podem falhar. O metal carrega defeitos invisíveis. Isso cria uma relação constante de vigilância e manutenção. Ferramentas são inspecionadas, afiadas e reparadas com frequência. Nada é tratado como permanente. Tudo pode quebrar no pior momento possível. Esse conhecimento técnico não se espalha rapidamente. Ele é guardado, transmitido dentro de famílias ou grupos específicos. O saber do ferro não é apenas habilidade manual, mas capital social. Quem o detém controla uma parte essencial da vida coletiva. Assim, o segredo da dureza não está apenas no metal, mas no conhecimento acumulado, na prática repetida e na experiência silenciosa de quem aprende errando. Cada lâmina confiável representa anos de tentativas, falhas e observação cuidadosa. É isso que transforma o ferro de pedra difícil em instrumento central da Era do Ferro. Viver na Era do Ferro significava, acima de tudo, viver em função do ambiente imediato. A aldeia não era um cenário neutro, mas uma resposta direta ao clima, ao relevo, à disponibilidade de madeira, água e terra fértil. Não existia um modelo único de casa, mas havia padrões claros ditados pela necessidade. Cada escolha de construção refletia sobrevivência, não conforto. O abrigo precisava proteger do frio, da chuva, do vento e, muitas vezes, de ataques inesperados. As casas eram, em geral, estruturas simples, feitas com os materiais disponíveis ao redor. Madeira, barro, palha, pedra e argila eram combinados de formas variadas. Em regiões frias ou ventosas, paredes grossas e poucas aberturas ajudavam a reter calor. Em áreas mais quentes, aberturas maiores facilitavam a circulação de ar. O telhado, muitas vezes de palha ou madeira, precisava ser inclinado para escoar água da chuva e suportar o peso do tempo. O interior dessas casas era escuro e cheio de fumaça. O fogo ficava aceso quase constantemente, usado para cozinhar, aquecer e iluminar. Sem chaminés eficientes, a fumaça se acumulava, irritando olhos e pulmões. Ainda assim, o fogo era indispensável. Ele afastava animais, permitia preparar alimentos e mantinha o espaço habitável durante noites frias. O desconforto era parte do cotidiano, aceito como normal. O espaço interno raramente era dividido em cômodos como entendemos hoje. Pessoas, animais, ferramentas e alimentos compartilhavam o mesmo ambiente ou áreas muito próximas. Em algumas regiões,
Animais eram mantidos dentro ou junto às casas para aproveitar o calor corporal e proteger o rebanho. Essa proximidade facilitava a sobrevivência, mas aumentava odores, sujeira e risco de doenças. O campo ao redor da aldeia era uma extensão direta da casa. Campos cultivados, pastagens, áreas de coleta de madeira e fontes de água precisavam estar relativamente próximas. Distâncias longas significavam perda de tempo, energia e maior exposição a perigos. O cotidiano era organizado em torno dessas tarefas repetitivas: buscar água, cortar lenha, cuidar dos animais, preparar alimentos e manter ferramentas em uso. A forma da aldeia também refletia preocupações com segurança. Muitas eram construídas em áreas elevadas, cercadas por paliçadas ou aproveitando barreiras naturais. O medo de ataques não era constante todos os dias, mas sempre possível. Essa ameaça moldava escolhas arquitetônicas e sociais. Casas próximas facilitavam ajuda mútua e defesa coletiva. Não havia separação clara entre vida privada e vida comunitária. Sons, cheiros e atividades eram compartilhados. A sobrevivência dependia da cooperação. Construir uma casa exigia ajuda. Reparar um telhado após uma tempestade mobilizava vizinhos. A aldeia funcionava como um organismo único, onde o fracasso de um afetava todos. Viver nesse espaço significava aceitar limitações severas. O conforto moderno era inexistente. O corpo se adaptava ao frio, à fumaça, ao esforço físico constante. O ambiente não era algo a ser dominado, mas negociado diariamente. Cada estação trazia desafios diferentes, e a casa era a primeira linha de defesa contra um mundo imprevisível. Na Era do Ferro, o lar não era refúgio de tranquilidade, mas base de operações para sobreviver. Ele refletia a dureza do tempo, a dependência do coletivo e a relação direta entre o ser humano e o ambiente que o cercava. Na Era do Ferro, o tempo não era marcado por relógios ou datas abstratas, mas pelo ritmo implacável das estações. A vida girava em torno de um calendário de sobrevivência, onde cada decisão errada podia resultar em escassez meses depois. Plantar cedo demais ou tarde demais, perder uma colheita por chuva excessiva ou seca prolongada, desperdiçar alimentos por má conservação. Tudo isso tinha consequências diretas e duras. A fome não era um evento raro, mas uma ameaça constante, sempre presente no horizonte. O ano começava na prática com o preparo da terra. O solo precisava ser limpo, arado e organizado antes do plantio. Ferramentas de ferro tornavam esse trabalho mais eficiente, mas não menos exaustivo. O esforço físico era intenso e contínuo. Homens, mulheres e crianças participavam das tarefas conforme suas capacidades. O tempo era precioso. Um atraso de dias podia comprometer toda a safra. O plantio seguia padrões transmitidos pela experiência. Certas sementes eram lançadas em momentos específicos, respeitando temperatura do solo e umidade. Não havia margem para experimentos frequentes. Errar significava arriscar o sustento de toda a comunidade. Por isso, tradições agrícolas eram seguidas com rigor, muitas vezes associadas a rituais que reforçavam a importância daquele momento. A colheita era o período mais tenso e trabalhoso do ano. Tudo precisava ser feito rapidamente. Grãos maduros não podiam esperar. Chuvas inesperadas, animais ou ataques inimigos podiam arruinar meses de trabalho em poucos dias. A aldeia inteira se mobilizava. O ritmo era intenso, quase desesperado, porque todos sabiam o que estava em jogo. Depois de colhido, o alimento precisava durar. A preservação era tão importante quanto o cultivo. Grãos eram secos e armazenados em celeiros elevados ou silos subterrâneos. Carnes eram salgadas, defumadas ou secas ao sol quando possível. Ervas e frutos eram desidratados. Cada método tinha limitações. Umidade excessiva, pragas ou mofo podiam destruir estoques inteiros. Mesmo com cuidado, as perdas eram inevitáveis. Parte da produção sempre se perdia. Por isso, o cálculo era conservador. Comunidades bem-sucedidas produziam mais do que o necessário para um consumo imediato, criando reservas para períodos difíceis. Quando essas reservas falhavam, a fome surgia rapidamente.
Não havia mercados distantes capazes de suprir escassez local de forma confiável. A fome não era apenas ausência de comida, mas um processo gradual. Primeiro vinham as restrições, porções menores, menos variedade. Depois, o consumo de alimentos de baixa qualidade ou reservas de emergência. Em situações extremas, animais reprodutores eram abatidos, comprometendo o futuro em troca da sobrevivência imediata. Cada escolha dessas deixava marcas profundas na comunidade. Viver sob esse calendário significava estar sempre atento ao amanhã. Não existia segurança alimentar duradoura. Um único ano ruim podia desencadear migração, conflito ou colapso social. A Era do Ferro é marcada por essa instabilidade cíclica, onde prosperidade e escassez se alternam sem aviso. O tempo nesse mundo não era abstrato. Ele era sentido no corpo, no estômago e no cansaço acumulado. Plantar, colher e preservar não eram atividades econômicas, mas atos de sobrevivência que determinavam quem viveria até o próximo ciclo e quem ficaria pelo caminho. O ferro não transforma a vida apenas quando vira arma. Seu impacto mais profundo acontece quando entra em contato direto com o solo. Arados, enxadas, foices e lâminas de corte mudam a relação entre as comunidades da Era do Ferro e a terra que as sustenta. O que antes exigia esforço extremo com ferramentas de pedra ou madeira reforçada passa a ser feito com maior eficiência, profundidade e alcance. Isso não elimina o trabalho duro, mas altera seus limites. O arado com lâmina de ferro é uma das mudanças mais significativas. Ele permite cortar solos mais compactos, virar a terra com mais profundidade e preparar campos antes considerados impraticáveis. Áreas argilosas, cheias de raízes ou endurecidas pelo tempo, passam a ser exploradas. Isso expande o território agrícola e reduz a dependência exclusiva de solos naturalmente leves. A paisagem começa a mudar. Campos maiores surgem onde antes havia mato ou floresta rala. A enxada de ferro melhora o controle fino do cultivo. Capinar, abrir sulcos, remover ervas daninhas e cuidar de pequenas áreas torna-se mais preciso. Esse cuidado aumenta a produtividade por área cultivada. Pequenos ajustes no solo fazem diferença direta na colheita. A terra passa a ser trabalhada com mais intenção, não apenas explorada superficialmente. A foice de ferro transforma a colheita. Grãos podem ser cortados com mais rapidez e menos esforço. O tempo de exposição da safra madura diminui, reduzindo perdas por chuva, vento ou animais. A colheita mais rápida também libera tempo para outras tarefas essenciais, como o preparo do solo para a próxima estação ou manutenção de ferramentas e estruturas. Essas melhorias não significam abundância automática. Elas criam potencial. Comunidades que conseguem produzir e manter boas ferramentas de ferro colhem mais, mas também enfrentam novas pressões. Campos maiores exigem mais trabalho contínuo. A necessidade de proteger áreas cultivadas aumenta. A produção ampliada atrai interesse externo, seja por comércio, seja por saque. O impacto demográfico é direto. Onde a produção de alimentos se torna mais estável, a população cresce. Mais pessoas significam mais braços para trabalhar, mas também mais bocas para alimentar. Esse equilíbrio é delicado. Um ano ruim em uma comunidade maior pode ser mais devastador do que em um grupo menor. O ferro amplia tanto a capacidade de sustentar vidas quanto o risco de colapso. O controle das ferramentas passa a ter valor social. Famílias ou grupos com acesso privilegiado a arados e lâminas melhores produzem mais. Isso gera desigualdade interna. Parte da produção pode ser usada para sustentar guerreiros, artesãos ou elites, criando especialização. O excedente não é conforto, mas poder redistribuído. Trabalhar a terra com ferro também muda o corpo. O esforço se torna mais intenso e repetitivo. Lesões por sobrecarga são comuns. Ombros, costas e mãos sofrem desgaste contínuo. Ainda assim, a eficiência compensa. A terra responde melhor e o esforço investido retorna em alimento. Na Era do Ferro, o chão deixa de ser apenas um espaço natural e passa a ser moldado de forma sistemática. Ferramentas de ferro permitem extrair mais da terra, mas cobram seu preço em trabalho,
vigilância e conflito. A agricultura se torna mais produtiva, mas também mais central, mais disputada e mais decisiva para o destino das comunidades. Na Era do Ferro, a força que move o cotidiano não vem apenas do corpo humano. Animais domesticados funcionam como o verdadeiro motor vivo das comunidades. Eles puxam arados, transportam cargas, fornecem alimento, aquecem com lã e garantem mobilidade. Cuidar de animais não é atividade secundária. É uma estratégia central de sobrevivência, profundamente ligada à economia, à guerra e ao status social. Bovinos, ovinos, caprinos e, em algumas regiões, cavalos ocupam papéis distintos. Bois e vacas são essenciais para a tração e produção de leite. Sua força permite arar campos maiores e transportar cargas pesadas de madeira, pedra e colheitas. Um animal saudável economiza energia humana e amplia a capacidade produtiva da aldeia. Perder um boi não é apenas perder carne, é perder força de trabalho por anos. O leite representa uma fonte contínua de alimento. Diferente da carne, que exige o abate do animal, o leite sustenta famílias ao longo do ano. Ele pode ser consumido fresco ou transformado em derivados mais duráveis, reduzindo perdas. Em períodos de escassez, essa produção constante faz a diferença entre sobreviver e passar fome. Por isso, rebanhos leiteiros são protegidos com cuidado extremo. A lã é outro recurso vital. Ela fornece isolamento térmico em regiões frias e úmidas, onde roupas adequadas significam proteção contra doenças e exaustão. Tosquiar, fiar e tecer são atividades demoradas, geralmente realizadas ao longo de meses. Cada peça de roupa representa horas de trabalho acumulado. A qualidade da lã influencia diretamente o conforto e a resistência ao clima. Cuidar de rebanhos exige vigilância constante. Animais precisam de pastagens, água e proteção contra predadores e saqueadores. Pastos ruins comprometem a saúde do rebanho. Secas prolongadas levam à perda de animais e, com isso, à perda de riqueza. Em muitos conflitos, o objetivo principal não é a terra, mas o gado. Roubar animais é roubar o futuro da comunidade. Os animais também definem mobilidade. Cavalos, quando disponíveis, ampliam alcance, velocidade e capacidade de resposta. Eles mudam a forma de guerrear, patrulhar territórios e manter contatos distantes. Onde não há cavalos, outros animais cumprem funções de carga, ainda que com menor eficiência. A relação com os animais é pragmática. Há cuidado, mas não romantização. Animais são recursos vivos e decisões difíceis fazem parte do cotidiano. Em períodos extremos, até mesmo animais essenciais podem ser abatidos para garantir a sobrevivência imediata. Essas escolhas deixam marcas profundas, pois comprometem a capacidade produtiva futura. Na Era do Ferro, riqueza não é medida em objetos abstratos, mas em animais saudáveis. Rebanhos representam comida, trabalho, roupas e poder. Eles ligam o campo à aldeia, o cotidiano à guerra e o presente ao futuro. Sem esses motores vivos, o ferro sozinho não sustenta nenhuma sociedade. Na Era do Ferro, riqueza não se mede por metais preciosos, mas pelo controle de recursos básicos, sem os quais a vida simplesmente não funciona. Água potável, sal e madeira são elementos tão essenciais que sua ausência pode destruir uma comunidade inteira, enquanto sua abundância pode transformá-la em centro de poder regional. Esses recursos determinam onde as pessoas vivem, por quanto tempo conseguem permanecer em um território e até quem tem força para impor sua vontade. A água é o primeiro limite. Aldeias surgem sempre próximas a fontes confiáveis, rios, lagos ou nascentes. A distância entre a casa e a água define parte do esforço diário, especialmente para mulheres e crianças, que muitas vezes são responsáveis por esse transporte. Água contaminada causa doenças, enfraquece a população e aumenta a mortalidade. Em períodos de seca, fontes diminuem, conflitos surgem e migrações se tornam inevitáveis. Controlar uma nascente é controlar a sobrevivência. Rios têm importância ainda maior. Eles fornecem água, peixes, rotas naturais de deslocamento e solos férteis nas margens. Porém,
também representam risco. Cheias inesperadas podem destruir plantações e casas. Ainda assim, viver longe da água é quase sempre inviável. Por isso, comunidades aprendem a conviver com esse perigo, adaptando construções e calendários agrícolas. O sal é outro recurso crítico. Ele preserva alimentos, permite armazenar carne e peixe por longos períodos e reduz perdas em tempos difíceis. Onde o sal é abundante, seja por salinas naturais ou rotas de comércio, a sobrevivência é mais estável. Onde ele falta, a alimentação se torna limitada e a dependência externa aumenta. O sal também tem valor simbólico e econômico, sendo usado em trocas e como forma de pagamento indireto. A madeira fecha esse trio essencial. Ela aquece, constrói, cozinha e viabiliza a metalurgia do ferro por meio do carvão vegetal. Sem madeira, não há fogo constante, não há fornos eficientes e não há produção de ferramentas. O consumo intenso de madeira leva ao desmatamento progressivo ao redor de centros habitados. Com o tempo, comunidades precisam buscar lenha cada vez mais longe, aumentando o esforço diário e a vulnerabilidade a ataques. Essa pressão sobre recursos cria disputas constantes. Territórios ricos em água, sal ou florestas são alvos preferenciais. Guerras, alianças e migrações giram em torno desses pontos estratégicos. A posse de um recurso vital pode sustentar uma elite, enquanto sua perda pode provocar colapso rápido. Na Era do Ferro, esses elementos não são pano de fundo. Eles são o centro da vida econômica e social. Controlar água, sal e madeira significa controlar o ritmo do cotidiano, a capacidade de produzir ferro, a conservação de alimentos e a permanência em um território. Em um mundo sem reservas artificiais ou infraestrutura complexa, esses recursos valem mais do que qualquer objeto raro, porque deles depende tudo o que vem depois. Na Era do Ferro, o corpo humano é o principal instrumento de trabalho, e ele é usado até o limite. Desde a infância, as pessoas aprendem a carregar peso, repetir movimentos exaustivos e suportar desconforto constante. Não existe a ideia de poupar o corpo para o futuro. A lógica é imediata. O trabalho de hoje garante a sobrevivência de amanhã. O desgaste físico não é exceção, é a regra. O trabalho agrícola exige esforço contínuo. Arar a terra, capinar, colher, carregar sacos de grãos, empurrar arados e manejar animais impõe carga pesada sobre costas, ombros, joelhos e mãos. Ferramentas de ferro tornam o trabalho mais eficiente, mas não mais leve. Muitas vezes elas permitem realizar tarefas mais intensas, ampliando a exigência física. O resultado é um corpo moldado pelo esforço repetitivo. Lesões são comuns e raramente tratadas de forma eficaz. Torções, fraturas mal consolidadas, cortes profundos e infecções fazem parte do cotidiano. Um acidente simples pode reduzir drasticamente a capacidade de trabalho de alguém. Em comunidades pequenas, isso afeta toda a estrutura social. Um adulto incapacitado significa menos produção, mais carga sobre os outros e maior risco coletivo. A dor crônica é normalizada. Dores nas articulações, na coluna e nos músculos acompanham a vida adulta. Não há expectativa de envelhecer sem dor. Pelo contrário, a resistência à dor é valorizada como virtude. Reclamar pouco, continuar trabalhando apesar do sofrimento e cumprir tarefas mesmo ferido são sinais de honra e responsabilidade. O corpo também carrega marcas visíveis. Calos nas mãos, deformações ósseas, cicatrizes e dentes desgastados são comuns. Essas marcas não são vistas como defeitos, mas como sinais de experiência e utilidade. Um corpo intacto pode ser interpretado como falta de trabalho ou privilégio, não como vantagem. A expectativa de vida é limitada não apenas por doenças, mas pelo desgaste acumulado. Muitos indivíduos envelhecem rapidamente em termos físicos. A força diminui cedo e a dependência da comunidade aumenta. Pessoas mais velhas assumem funções compatíveis com suas limitações, como cuidar de crianças, transmitir conhecimento ou realizar tarefas leves, quando possível. Mesmo assim, o corpo não é descartado facilmente. Cada membro da comunidade representa investimento de tempo e cuidado, desde o nascimento. Manter alguém vivo
mesmo com limitações, pode ser mais vantajoso do que perder completamente essa pessoa. A cooperação surge não por altruísmo abstrato, mas por necessidade prática. Na Era do Ferro, viver é aceitar que o corpo será gasto. Ele não é protegido, é utilizado. A dor não é sinal de falha, mas de funcionamento. O limite físico define o ritmo da vida, e cada dia de trabalho deixa marcas que acompanham o indivíduo até o fim. A alimentação na Era do Ferro é simples, repetitiva e profundamente ligada ao que a Terra consegue oferecer em cada estação. Não existe variedade constante, nem refeições abundantes no sentido moderno. Comer é um ato funcional. O objetivo é manter o corpo ativo para o trabalho, não o prazer. A maior parte da população vive com dietas previsíveis, baseadas em poucos ingredientes que se repetem ao longo do ano. Os cereais dominam a mesa. Grãos transformados em mingaus, papas e pães rústicos formam a base da alimentação diária. Esses alimentos são energéticos, fáceis de armazenar e relativamente confiáveis. O preparo é simples, feito sobre o fogo, muitas vezes em recipientes de cerâmica grossa. O sabor não é prioridade. O que importa é sustentar o corpo por horas de esforço físico. Leguminosas, raízes e vegetais complementam a dieta quando disponíveis. A variedade depende do ambiente e do clima. Em anos bons, a mesa é um pouco mais diversa. Em anos ruins, ela se reduz ao mínimo. Frutas frescas são sazonais e raras fora do período de colheita. A maior parte do tempo, frutas aparecem secas ou transformadas de alguma forma para durar mais. Carne não é alimento cotidiano para a maioria. Abater um animal significa perder um recurso valioso de trabalho, leite ou lã. Por isso, a carne aparece principalmente em ocasiões específicas, como rituais, celebrações ou situações de emergência. Caça complementa a dieta em algumas regiões, mas não é confiável o suficiente para sustentar comunidades inteiras. Quando a carne aparece, ela é aproveitada ao máximo. As diferenças sociais se refletem claramente na alimentação. Elites e chefes têm acesso mais frequente à carne, bebidas fermentadas e alimentos melhor conservados. Banquetes não são apenas refeições, mas demonstrações de poder e capacidade de redistribuição. Oferecer comida é uma forma de criar alianças e reforçar hierarquias. Para a maioria, no entanto, a dieta continua limitada e funcional. O que realmente é raro não são alimentos exóticos, mas a regularidade. Comer todos os dias sem preocupação é um privilégio. A incerteza acompanha cada refeição. Reservas precisam ser calculadas com cuidado. Exagerar hoje pode significar fome amanhã. Essa consciência molda o comportamento alimentar. Comer até saciar completamente não é hábito comum. Bebidas fermentadas, feitas a partir de cereais ou frutas, têm papel importante. Elas fornecem calorias, ajudam na conservação de líquidos e têm valor social. Água nem sempre é segura, e bebidas levemente fermentadas podem ser mais confiáveis. Ainda assim, o consumo é controlado, pois o trabalho exige atenção e resistência. Na Era do Ferro, comer é sobreviver. A dieta reflete o ambiente, a posição social e a sorte daquele ano. Não há abundância constante, apenas ciclos de relativa estabilidade e períodos de escassez. Cada refeição carrega a memória do esforço coletivo que permitiu que aquele alimento chegasse até a mesa. Na Era do Ferro, vestir-se não é expressão de identidade individual, mas uma resposta direta ao clima e às exigências do trabalho diário. Roupas existem para proteger o corpo do frio, da chuva, do vento e das abrasões constantes causadas pelo esforço físico. O vestuário é simples, funcional e resultado de um processo longo e trabalhoso que começa muito antes de a peça tocar a pele. Os tecidos mais comuns são feitos a partir de fibras vegetais e lã animal. Produzir tecido exige tempo, coordenação e paciência. Fiar, tecer e costurar são tarefas repetitivas que consomem horas incontáveis. Cada peça representa um investimento significativo de trabalho. Por isso, roupas não são descartáveis. Elas são remendadas, ajustadas e reaproveitadas até o limite. O desgaste é visível, mas aceitável.
A lã tem papel central em regiões frias ou úmidas. Ela isola mesmo quando molhada, protegendo o corpo do frio constante. Mantê-la limpa e utilizável exige cuidado. Tecidos grossos, mantos e capas são comuns. Em áreas mais quentes, fibras vegetais mais leves são preferidas, permitindo alguma ventilação sem expor o corpo ao sol intenso ou a insetos. O couro complementa o vestuário. Ele protege áreas mais expostas, como pés e mãos, e é usado em calçados, cintos e reforços. Curtir couro é um processo trabalhoso e mal cheiroso, mas essencial. Um bom calçado pode evitar ferimentos graves e infecções. Andar descalço em terrenos duros ou irregulares é comum, mas perigoso, e o acesso a calçados adequados faz diferença real na capacidade de trabalho. O tingimento de tecidos existe, mas é limitado. Cores vivas exigem materiais específicos e conhecimento técnico. Por isso, a maioria das roupas mantém tons naturais. Cores mais marcantes aparecem em contextos rituais ou entre elites, funcionando como sinal visual de status. Ainda assim, a durabilidade é mais importante do que a aparência. Aquecer-se é uma preocupação constante. Além das roupas, o fogo é essencial. À noite, as pessoas se aproximam das chamas para manter o calor corporal. O isolamento térmico das casas é precário, e o frio é um companheiro frequente. Dormir com roupas adequadas pode ser a diferença entre repouso e exaustão constante. O clima define tudo. Chuvas prolongadas deterioram tecidos, aumentam o peso das roupas e dificultam o trabalho. Invernos rigorosos elevam a demanda por lã e combustível. Em verões quentes, o desafio é evitar desidratação e insolação, enquanto se mantém alguma proteção. O corpo precisa se adaptar continuamente. Na Era do Ferro, vestir-se é sobreviver ao ambiente. Cada peça carrega o esforço de quem produziu a fibra, fiou o fio, teceu o tecido e costurou o corte. A roupa não embeleza o corpo. Ela o preserva tempo suficiente para continuar trabalhando em um mundo que não oferece trégua. Na Era do Ferro, nascer não é um evento seguro nem celebrado com tranquilidade. É um momento de risco extremo, tanto para o bebê quanto para a mãe. A maternidade acontece em ambientes sem higiene adequada, sem conhecimento anatômico sistematizado e sem recursos eficazes para lidar com complicações. Muitas mulheres não sobrevivem ao parto. Muitos recém-nascidos não passam dos primeiros dias ou semanas. A mortalidade é uma presença constante, silenciosa e aceita como parte da vida. A gestação ocorre enquanto o trabalho continua. Mulheres grávidas seguem participando das tarefas diárias até onde o corpo permite. Não há repouso prolongado, nem proteção especial garantida. O esforço físico, a alimentação limitada e as infecções aumentam os riscos. Ainda assim, a gravidez é inevitável em sociedades que dependem do crescimento populacional para sobreviver. Cada nascimento é uma aposta contra o ambiente. O parto acontece geralmente dentro da própria casa, auxiliado por mulheres mais experientes da comunidade. O conhecimento é prático, transmitido pela observação e pela repetição. Quando algo dá errado, há pouco a ser feito. Hemorragias, infecções e partos difíceis levam à morte rapidamente. A sobrevivência depende mais da sorte e da experiência acumulada do que de qualquer técnica segura. A infância, quando sobrevivente, começa cedo no trabalho. Crianças pequenas acompanham adultos, aprendem observando e realizam tarefas compatíveis com sua força. Buscar água, cuidar de animais menores, ajudar na colheita ou na preparação de alimentos faz parte do aprendizado. A infância não é uma fase separada do mundo adulto. É um treinamento contínuo para a sobrevivência. A perda de crianças é comum. Muitas famílias enterram mais filhos do que conseguem criar. Essa realidade molda vínculos afetivos. Há cuidado e apego, mas também uma contenção emocional. A morte é frequente demais para permitir ilusões de permanência. Isso não significa indiferença, mas adaptação psicológica a um mundo instável. Aqueles que sobrevivem aos primeiros anos tornam-se extremamente valiosos. Cada criança que cresce representa investimento coletivo. Ela carrega o futuro do grupo, seja como trabalhadora, cuidadora ou guerreira. Proteger os sobreviventes
passa a ser prioridade, especialmente em comunidades pequenas. A mortalidade infantil e materna afeta diretamente a organização social. Comunidades precisam manter taxas de nascimento altas para compensar as perdas. Isso reforça padrões de união, reprodução frequente e divisão clara de papéis. O crescimento populacional é frágil e pode ser interrompido por poucos anos de crise. Crescer na Era do Ferro significa aprender desde cedo que a vida é incerta. A sobrevivência não é garantida, mas construída dia após dia. Cada adulto vivo carrega uma história de superação invisível, marcada por riscos enfrentados desde o primeiro instante de vida. Na Era do Ferro, adoecer ou se ferir é parte inevitável da vida cotidiana. Cortes, fraturas, infecções e doenças acompanham o trabalho pesado, a proximidade constante entre pessoas e animais e a falta de higiene sistemática. O corpo, já desgastado pelo esforço contínuo, torna-se vulnerável. Ainda assim, existe um conjunto de práticas de cura construído pela experiência acumulada, pela observação e pela repetição. Não há ciência formal, mas há saber prático. Feridas abertas são comuns. Lâminas, ferramentas, espinhos e acidentes com animais produzem cortes que, sem cuidados adequados, infeccionam rapidamente. Limpar a ferida com água, aplicar calor ou usar substâncias vegetais é prática difundida. Alguns métodos ajudam a reduzir infecções, outros pioram a situação. A diferença entre sobreviver e morrer muitas vezes depende da gravidade do ferimento e da capacidade do corpo de resistir. Fraturas são tratadas com imobilização improvisada. Galhos, tiras de couro e tecidos são usados para manter ossos no lugar. Quando a consolidação ocorre de forma incorreta, deformidades permanentes surgem. Mesmo assim, muitos continuam trabalhando com limitações. A adaptação é parte do processo. O objetivo não é restaurar a forma original, mas permitir alguma funcionalidade. Doenças infecciosas se espalham com facilidade. A proximidade entre humanos e animais, a fumaça constante dentro das casas e a água contaminada criam um ambiente favorável para enfermidades respiratórias e intestinais. Sem compreensão dos micro-organismos, as explicações recorrem a causas visíveis ou espirituais. O tratamento mistura práticas empíricas e rituais, refletindo a tentativa de agir diante do desconhecido. Plantas medicinais ocupam papel central. Raízes, folhas e cascas são usadas para aliviar dor, reduzir febre ou estancar sangramentos. Algumas dessas substâncias têm efeitos reais, outras não. O conhecimento sobre o que funciona se espalha lentamente, baseado em resultados observados. Um remédio eficaz se torna tradição. Um remédio ineficaz pode persistir por gerações por falta de alternativas. A cauterização é empregada em certos casos. O calor intenso fecha feridas e interrompe sangramentos, mas causa dor extrema e pode gerar complicações. Ainda assim, em situações críticas, é vista como último recurso. A escolha entre dor imediata e risco de morte futura é frequente nesse contexto. A figura do curandeiro ou da pessoa experiente em cura emerge naturalmente. Essa pessoa acumula conhecimento prático, observa padrões e orienta tratamentos. Seu prestígio depende dos resultados. Sucessos aumentam confiança. Fracassos não são esquecidos. A autoridade vem da prática, não de títulos. Na Era do Ferro, curar não significa eliminar a doença, mas aumentar as chances de sobreviver a ela. O corpo é visto como resistente, capaz de se recuperar se receber algum auxílio. Mesmo com recursos limitados, comunidades desenvolvem estratégias para lidar com dor, ferimentos e enfermidades. Esse saber imperfeito e arriscado sustenta a vida em um mundo onde cada recuperação é uma pequena vitória contra um ambiente hostil. Na Era do Ferro, ninguém existe como indivíduo isolado. A identidade de uma pessoa é definida quase inteiramente pelo grupo ao qual ela pertence. Família, clã e alianças formam a base de toda a vida social, econômica e política. Não há cidadania abstrata, nem direitos universais. O que protege alguém, garante acesso a recursos e define seu valor, é a rede de parentesco e relações construída ao longo do tempo.
A família é mais do que um núcleo doméstico. Ela é uma unidade produtiva, defensiva e moral. Trabalhar a terra, cuidar de animais, produzir tecidos, manter ferramentas e defender o território são tarefas distribuídas dentro desse grupo. Um indivíduo sozinho não sobrevive por muito tempo. A dependência mútua não é escolha, é necessidade absoluta. O clã amplia essa lógica. Ele reúne várias famílias ligadas por parentesco real ou simbólico. O clã funciona como rede de proteção em conflitos, escassez ou crises. Em troca, exige lealdade. Trair o clã significa perder acesso à proteção, aos recursos e à própria identidade social. O exílio, formal ou informal, é uma das punições mais severas possíveis. As alianças entre clãs são vitais. Casamentos, hospitalidade e trocas cerimoniais criam laços que reduzem conflitos e ampliam redes de apoio. Receber um visitante e oferecer alimento não é apenas gentileza, é um gesto político. A hospitalidade cria obrigações futuras. Negá-la pode ser interpretado como hostilidade aberta. A reputação organiza tudo. Honra e vergonha não são conceitos abstratos, mas mecanismos práticos de controle social. A honra de uma família depende do cumprimento de promessas, da coragem em conflitos, da capacidade de proteger seus membros e de responder a ofensas. A vergonha recai sobre quem falha nessas expectativas. Ela não atinge apenas o indivíduo, mas todo o grupo associado a ele. A vingança surge nesse contexto como forma de reparação. Quando uma ofensa grave ocorre, seja um assassinato, um roubo significativo ou uma traição, a resposta é esperada. Não reagir enfraquece a reputação do grupo e convida a novas agressões. No entanto, a vingança precisa ser equilibrada. Exagerar pode desencadear ciclos intermináveis de violência. Por isso, sistemas de compensação, como pagamentos em bens ou animais, surgem como alternativas para restaurar a honra sem destruir a comunidade. Essas regras não estão escritas, mas são rigidamente seguidas. Crianças aprendem desde cedo o que é esperado de cada membro. O comportamento individual reflete diretamente sobre o grupo. Um ato impulsivo pode ter consequências coletivas duradouras. Viver na Era do Ferro significa viver observado. Cada ação constrói ou destrói reputações acumuladas por gerações. A segurança não vem de leis formais, mas da força dos vínculos sociais. Quem pertence a um clã respeitado caminha com proteção invisível. Quem perde essa proteção enfrenta um mundo hostil sem amparo. Nesse contexto, a identidade não é algo que se escolhe. Ela é herdada, mantida e defendida diariamente. Família e clã não são apenas laços de sangue, mas estruturas que decidem quem você é, onde você pode ir e até quanto tempo pode sobreviver. Na Era do Ferro, o poder não nasce de leis escritas nem de instituições estáveis. Ele emerge da capacidade prática de liderar pessoas, controlar recursos e proteger o grupo em um mundo constantemente ameaçado. Chefes surgem porque conseguem fazer coisas que outros não conseguem, ou porque concentram meios para convencer, recompensar e punir. A autoridade é construída no cotidiano, testada em crises e reafirmada pela força quando necessário. O chefe não governa sozinho. Seu poder depende da redistribuição de recursos. Ele recebe parte da produção, animais, alimentos ou objetos valiosos, e devolve isso em forma de proteção, banquetes, apoio em momentos difíceis e liderança em conflitos. Esse fluxo constante cria dependência. Quem recebe, sente-se ligado. Quem controla, decide quando e para quem distribuir. O poder nasce dessa assimetria. Banquetes têm papel central nesse processo. Reunir pessoas, oferecer comida em abundância e demonstrar capacidade de sustentar muitos corpos ao mesmo tempo é uma afirmação pública de autoridade. Esses eventos não são simples celebrações, são encenações políticas. Quem organiza mostra que controla excedentes e que pode mobilizar trabalho coletivo. Quem participa reconhece essa posição, mesmo que de forma silenciosa. A elite se forma ao redor desse núcleo. Parentes próximos, aliados fiéis e guerreiros experientes compõem o círculo de poder. Esses grupos
têm acesso privilegiado a alimentos, armas de melhor qualidade e prestígio social. Em troca, oferecem lealdade e força. Essa relação não é estática. Ela precisa ser constantemente alimentada por recompensas visíveis e oportunidades de ganho. Os guerreiros ocupam posição especial. Eles são a garantia última do poder do chefe. Armar, sustentar e manter um grupo de combatentes exige recursos constantes. Em troca, esses guerreiros defendem o território, participam de ataques e reforçam a autoridade do líder. A presença deles desencoraja desafios internos e externos. Um chefe sem guerreiros é apenas um mediador frágil. A diferença entre liderança e dominação está na aceitação. Um líder eficaz consegue apoio porque entrega resultados, protege, distribui e resolve conflitos. Um dominador impõe sua vontade pelo medo constante. Na prática, muitos transitam entre essas duas formas conforme a situação. Em tempos de escassez ou ameaça, a coerção tende a aumentar. Em períodos de estabilidade, a redistribuição e o consenso ganham espaço. O poder, nesse contexto, é sempre provisório. Chefes podem cair rapidamente se falharem em proteger o grupo ou em manter o fluxo de recursos. Desastres naturais, derrotas militares ou crises alimentares corroem a autoridade. Rivais atentos aproveitam qualquer sinal de fraqueza. A hierarquia é real, mas instável. Viver sob esse sistema significa aceitar desigualdade como parte da ordem social. Nem todos têm o mesmo acesso a recursos ou prestígio. Essa desigualdade não é justificada por ideologia abstrata, mas por eficácia prática. Quem consegue manter o grupo vivo e forte ocupa o topo. Na Era do Ferro, o poder não é invisível. Ele se manifesta em banquetes, armas, séquitos e decisões que afetam a sobrevivência coletiva. Chefes, elites e guerreiros formam a engrenagem que transforma comunidades relativamente igualitárias em sociedades hierarquizadas, onde a autoridade se consolida pela capacidade de agir em um mundo perigoso. Mesmo em um mundo sem mapas precisos, moedas padronizadas ou estradas pavimentadas, a Era do Ferro é profundamente conectada. Objetos, matérias-primas, histórias e notícias viajam por distâncias surpreendentes. Essas trocas não formam um sistema contínuo e seguro, mas uma rede frágil, feita de contatos sucessivos, alianças temporárias e riscos constantes. Ainda assim, ela mantém comunidades ligadas a um mundo muito maior do que seu território imediato. Alguns materiais se tornam motores dessas conexões. Âmbar, sal, metais remanescentes do bronze, ferro já trabalhado, cerâmica e tecidos circulam de mão em mão. Raramente alguém percorre todo o trajeto. O mais comum é a troca em etapas. Um objeto passa por várias comunidades, mudando de dono e de significado ao longo do caminho. Cada troca acrescenta valor, história e risco. Os mercadores não formam uma classe separada no sentido moderno. Muitas vezes, são membros de comunidades que viajam em épocas específicas do ano, levando excedentes e retornando com o que falta. Essas viagens exigem planejamento, proteção e conhecimento das rotas. Caminhos seguem rios, vales e passagens naturais. O perigo é constante. Assaltos, conflitos locais e condições climáticas podem interromper qualquer jornada. O sal ocupa posição central nessas redes. Onde ele não é produzido localmente, sua chegada altera a capacidade de conservar alimentos e atravessar períodos de escassez. O controle de salinas ou de rotas de sal confere poder significativo. O mesmo ocorre com o ferro já trabalhado. Nem todas as comunidades dominam a metalurgia de qualidade. Receber ferramentas ou armas bem feitas cria dependência e prestígio. A cerâmica também viaja. Vasos, recipientes e objetos decorados carregam estilos específicos que permitem reconhecer a origem ou o caminho percorrido. Esses objetos não são apenas utilitários. Eles comunicam pertencimento, contato e influência cultural. Onde um estilo aparece, ele indica conexão com outros grupos. As trocas não envolvem apenas objetos. Notícias circulam junto com os viajantes. Informações sobre colheitas ruins, conflitos, migrações ou oportunidades se espalham lentamente,
mas com impacto real. Uma comunidade avisada pode se preparar melhor. Uma desinformada pode ser pega de surpresa por inimigos ou crises. Essas conexões criam um mundo instável, mas interdependente. A chegada de novos objetos pode alterar hierarquias internas. Um chefe que controla acesso a bens raros fortalece sua posição. Ao mesmo tempo, a dependência excessiva de rotas externas aumenta a vulnerabilidade. Quando uma rota falha, o impacto é sentido rapidamente. Na Era do Ferro, não existem fronteiras fixas como entendemos hoje. Existem zonas de contato. Povos se encontram, trocam, desconfiam, negociam e às vezes entram em conflito. O mundo não é isolado. Ele é costurado por caminhos invisíveis, feitos de passos humanos, animais de carga e objetos que carregam muito mais do que sua função prática. Essas redes de troca mostram que, mesmo sem estruturas estatais formais, a Era do Ferro já é um mundo conectado. Um mundo onde o distante influencia o local e onde a sobrevivência depende tanto do que se produz quanto do que se consegue obter, além do próprio horizonte. Na Era do Ferro, a cidade não nasce do desejo de concentração urbana, mas da necessidade de proteção. O medo é um elemento estrutural. Ele define onde se constrói, como se constrói e quem pode entrar. Povoados crescem em locais elevados, cercados por barreiras naturais ou artificiais, porque a ameaça de ataque é sempre possível. A arquitetura não busca beleza, ela busca sobrevivência. As primeiras formas de urbanização surgem como aldeias fortificadas, paliçadas de madeira, valas escavadas, muros de pedra empilhada e portões estreitos delimitam o espaço habitado. Cada elemento tem função clara: dificultar o acesso, retardar invasores e dar tempo para a reação. A entrada controlada é essencial. Portões são pontos de vigilância permanente, onde estranhos são observados, questionados e, se necessário, impedidos de entrar. Construir uma fortificação exige trabalho coletivo intenso. Cortar madeira, transportar pedras, cavar valas e erguer estruturas demanda coordenação e liderança. O esforço investido transforma o espaço em algo valioso demais para ser abandonado facilmente. Quanto maior a fortificação, maior o compromisso da comunidade com aquele território. A cidade nasce como promessa de segurança, mas também como prisão potencial em caso de cerco. Dentro das muralhas, o espaço é limitado. Casas são construídas próximas umas das outras. Ruas são estreitas, irregulares e adaptadas ao relevo. A proximidade facilita a defesa e a comunicação, mas aumenta riscos sanitários e de incêndio. Ainda assim, viver concentrado é preferível a viver exposto. A sensação de proteção compensa os desconfortos. O medo molda o cotidiano. Vigias observam o entorno. Sons à noite são interpretados como possíveis ameaças. Portões são fechados ao anoitecer. Em tempos de tensão, armas ficam acessíveis e alimentos são estocados dentro das muralhas. A cidade não é apenas um local de moradia, mas um mecanismo coletivo de resposta à violência potencial. Esses centros fortificados atraem pessoas. Comerciantes, artesãos e famílias buscam a proteção oferecida pelas muralhas. Isso aumenta a densidade populacional e diversifica atividades. A cidade passa a concentrar produção, trocas e poder. Ao mesmo tempo, torna-se alvo. Quanto mais recursos acumulados, maior o interesse externo em conquistá-la. A fortificação também redefine hierarquias internas. Quem controla os portões, controla o acesso à segurança, mercado e proteção. Elites se estabelecem próximas aos pontos estratégicos. O espaço urbano reflete o poder. Não há planejamento abstrato, mas decisões práticas que beneficiam quem está no topo da hierarquia. Na Era do Ferro, a cidade nasce como resposta direta ao medo. Ela não elimina a violência, mas organiza a forma como ela é enfrentada. Muralhas, portões e fortificações materializam a consciência de que o mundo externo é perigoso e imprevisível. Viver dentro delas significa apostar que a cooperação e a defesa coletiva são mais fortes do que a ameaça constante que vem de fora. Na Era do Ferro, a guerra não é um evento excepcional separado da vida cotidiana. Ela é uma possibilidade constante, sempre presente no cálculo das decisões coletivas.
Conflitos surgem porque os recursos são limitados, o ambiente é instável e a sobrevivência depende diretamente do controle de terra, água, animais e rotas de passagem. Não existe um longo intervalo de paz garantida. O estado natural das relações entre grupos é a tensão. A terra fértil é um dos principais motivos de disputa. Campos produtivos sustentam populações maiores e garantem excedentes. Quando a pressão demográfica aumenta, ou quando colheitas falham, a tentação de tomar o território do vizinho cresce. A fronteira agrícola é móvel, disputada e frequentemente redefinida pela força. Um campo conquistado pode significar sobrevivência por anos. Perdê-lo pode levar à fome. O gado é outro alvo central. Roubar animais enfraquece o inimigo sem necessidade de ocupar território. Um ataque rápido, feito por pequenos grupos, pode destruir a base econômica de uma comunidade. Esses conflitos são frequentes porque exigem menos mobilização do que uma guerra aberta. A resposta quase sempre vem, criando ciclos prolongados de ataques e represálias. A água também motiva confrontos. Controlar uma nascente, um trecho de rio ou um acesso a poços significa controlar quem pode permanecer em determinada região. Em períodos de seca, essas disputas se intensificam. Grupos são forçados a migrar ou lutar. A escolha raramente é pacífica. A vingança transforma conflitos pontuais em guerras longas. Uma morte não reparada exige resposta. Uma resposta exagerada exige nova resposta. O que começa como disputa por recursos se converte em questão de honra. A guerra passa a ser justificada pela necessidade de manter reputação e dissuadir futuras agressões. A lógica da sobrevivência se mistura com a lógica da honra. Essas guerras raramente envolvem grandes exércitos permanentes. São conflitos fragmentados, feitos de incursões, emboscadas, cercos curtos e confrontos localizados. Ainda assim, o impacto é profundo. Perder alguns adultos em idade produtiva pode desestruturar toda a comunidade. A guerra consome energia, recursos e vidas que poderiam ser usados para a produção. Viver sob essa ameaça constante molda o comportamento social. Aldeias se organizam para a defesa. Jovens são treinados desde cedo para lutar. Armas fazem parte do cotidiano. A preparação para a guerra é contínua, mesmo quando não há combate imediato. A paz é vista como intervalo incerto, não como estado permanente. Na Era do Ferro, a guerra não é glorificada no sentido romântico, mas aceita como necessidade. Ela decide quem permanece em um território, quem controla recursos vitais e quem desaparece da paisagem humana. Conflitos frequentes não são sinal de desordem, mas consequência direta de um mundo onde sobreviver é competir constantemente por espaço, alimento e segurança. Na Era do Ferro, a diferença entre sobreviver e morrer em um confronto muitas vezes depende da qualidade do equipamento. Armas, escudos e armaduras não são símbolos abstratos de status, mas ferramentas concretas de vida ou morte. No entanto, nem todos têm acesso aos mesmos recursos. Existe uma clara distinção entre o que é comum, acessível à maioria, e o que pertence a uma elite guerreira capaz de concentrar riqueza e conhecimento técnico. A arma mais difundida é a lança. Ela é relativamente simples de produzir, exige menos metal do que uma espada, e pode ser usada tanto para ataque quanto para defesa. Uma haste de madeira reforçada com ponta de ferro permite manter distância do inimigo e é eficaz em formações ou combates individuais. Por isso, a lança se torna o equipamento básico de grande parte dos combatentes. O escudo é tão importante quanto a arma. Feito geralmente de madeira, couro e reforços metálicos limitados, ele protege contra golpes diretos e projéteis. Um bom escudo exige manutenção constante. Madeira rachada, couro ressecado ou encaixes soltos comprometem a proteção. Mesmo assim, possuir um escudo funcional já representa vantagem significativa. Muitos combatentes dependem dele mais do que da própria arma. Espadas são mais raras. Elas exigem grande quantidade de metal de boa qualidade e habilidade técnica avançada para não se tornarem frágeis. Uma espada bem feita mantém fio, suporta impacto e não se quebra facilmente. Por isso,
Espadas costumam estar associadas a guerreiros experientes, chefes ou membros da elite. Possuir uma espada é sinal visível de prestígio e acesso a recursos. Armaduras completas são exceção. A maioria dos combatentes luta com pouca ou nenhuma proteção corporal, além de roupas reforçadas, e às vezes, peças de couro endurecido. Capacetes simples oferecem alguma proteção à cabeça, mas mesmo eles não são universais. Couraças metálicas são caras, pesadas e difíceis de produzir. Apenas uma minoria consegue arcar com esse custo. Equipar um guerreiro exige investimento contínuo. Armas precisam ser afiadas, reparadas e substituídas. Escudos se desgastam rapidamente. Armaduras exigem ajustes constantes. Além disso, o guerreiro precisa ser alimentado, treinado e recompensado. Esse custo recai sobre a comunidade ou sobre um chefe capaz de redistribuir recursos. Por isso, manter muitos combatentes bem equipados é sinal claro de poder. A qualidade do ferro faz diferença decisiva. Não basta ter uma arma de ferro, é preciso ter ferro bem trabalhado. Lâminas mal feitas quebram no impacto, escudos frágeis falham e armaduras defeituosas criam falsa sensação de segurança. Guerreiros sabem disso. Testam seus equipamentos, confiam em certos ferreiros e desconfiam de armas desconhecidas. Na Era do Ferro, o equipamento não garante vitória, mas aumenta as chances de sobreviver. Ele materializa desigualdades sociais e tecnológicas. Quem tem acesso a armas melhores e proteção superior entra em combate com vantagem clara. Assim, armas, escudos e armaduras não apenas refletem o conflito. Eles moldam quem pode lutar, quem pode liderar e quem tem mais chances de sair vivo de um mundo onde a guerra é rotina. Na Era do Ferro, a forma de lutar é moldada mais pelo medo, pelo terreno e pelas limitações logísticas do que por planos elaborados. Grandes batalhas campais são raras e arriscadas demais. O combate real acontece em escalas menores, em encontros rápidos, muitas vezes decisivos, onde a surpresa, o cansaço e o pânico pesam tanto quanto a força física ou a qualidade das armas. A emboscada é uma das táticas mais comuns. Conhecer o terreno oferece vantagem decisiva. Caminhos estreitos, florestas, vales e curvas de rios são usados para atacar de surpresa. Um grupo pequeno, bem posicionado, pode derrotar inimigos numericamente superiores. O objetivo não é aniquilar, mas causar dano rápido, roubar animais ou armas e desaparecer antes da reação organizada. Essas ações constantes mantêm o inimigo em estado de alerta permanente. Cercos também ocorrem, mas geralmente são curtos e improvisados. Manter um cerco prolongado exige alimentos, água e coordenação que poucas comunidades conseguem sustentar. Por isso, cercos visam pressionar rapidamente, cortar acesso à água ou provocar fome suficiente para forçar rendição. Quando falham, são abandonados. O risco de ficar exposto por muito tempo é grande demais. Duelos e confrontos individuais têm papel simbólico importante. Eles não decidem guerra sozinhos, mas influenciam a moral. A vitória de um guerreiro respeitado pode desestimular o inimigo e elevar o prestígio do grupo. A derrota ou morte de um líder, por outro lado, pode desorganizar toda a força adversária. O valor do indivíduo ainda pesa muito nesse tipo de sociedade. A logística é o maior limitador. Combatentes precisam comer, beber e descansar. Marchas longas exaurem rapidamente. Um grupo cansado luta pior, reage mais devagar e entra em pânico com mais facilidade. Por isso, ataques costumam ocorrer perto de casa, onde há apoio e retirada possível. Lutar longe do próprio território aumenta o risco de desastre. O medo é constante e real. Não existe distância segura do combate. O inimigo pode surgir de repente. Sons na noite, movimentos na vegetação e rumores de ataque afetam o psicológico coletivo. O pânico se espalha rápido e pode transformar uma retirada organizada em fuga caótica. Muitos confrontos são decididos no momento em que um dos lados perde a coragem. Uma derrota pequena pode ter consequências enormes. Perder alguns guerreiros experientes enfraquece a defesa, reduz a capacidade de retaliação e incentiva novos ataques. A notícia da derrota se espalha e afeta alianças.
Comunidades passam de ameaçadoras a vulneráveis em pouco tempo. Na Era do Ferro, lutar não é apenas bater de frente, é escolher quando atacar, quando recuar e quando evitar o confronto. Tática e medo caminham juntos. Cada decisão errada pode custar não apenas a vida de quem luta, mas o futuro inteiro do grupo ao qual pertence. Na Era do Ferro, o mundo visível não explica tudo o que acontece. Colheitas falham sem aviso, doenças surgem do nada, batalhas são vencidas ou perdidas contra toda lógica prática. Diante dessa instabilidade, o sagrado ocupa um espaço central no cotidiano. A religião não é separada da vida diária. Ela atravessa o trabalho, a guerra, o nascimento e a morte. O invisível é tratado como força ativa, capaz de interferir diretamente no destino humano. As divindades são, em geral, locais e específicas. Elas habitam rios, colinas, florestas, tempestades ou ancestrais antigos. Não existe um sistema teológico unificado. Cada comunidade cultua forças que fazem sentido para seu ambiente e sua história. Um rio que garante água constante pode ser venerado. Uma colina que protege contra invasões pode ser considerada sagrada. O culto nasce da experiência direta com o mundo. Rituais acompanham os momentos críticos do ciclo anual. Plantio-colheita, início de migrações, preparação para a guerra e resolução de crises são marcados por oferendas e cerimônias. Esses rituais têm função prática e simbólica. Eles organizam o tempo coletivo, reforçam a coesão social e criam a sensação de que algo está sendo feito para garantir proteção e equilíbrio. Oferendas variam conforme a capacidade do grupo. Alimentos, animais, objetos metálicos e tecidos são entregues às divindades. Quanto maior o sacrifício, maior a demonstração pública de devoção. Em períodos de crise extrema, as oferendas se tornam mais custosas, pois a urgência por intervenção divina aumenta. Esses atos reforçam hierarquias, já que apenas alguns conseguem oferecer bens valiosos. A adivinhação ocupa papel importante. Interpretar sinais, sonhos, padrões naturais ou respostas ritualizadas ajuda a tomar decisões difíceis. Partir para a guerra, migrar ou firmar alianças pode depender desses sinais. Mesmo que a interpretação seja incerta, ela oferece direção em um mundo cheio de riscos. A sensação de orientação reduz o medo coletivo. Tabus regulam comportamentos. Certas ações são proibidas em momentos específicos, determinados lugares ou estados da vida. Quebrar um tabu é arriscado, pois pode atrair desgraça não apenas sobre o indivíduo, mas sobre toda a comunidade. Esses limites reforçam disciplina social e criam padrões previsíveis de conduta. Sacerdotes ou figuras religiosas não governam sozinhos, mas exercem influência significativa. Eles guardam conhecimento ritual, interpretam sinais e mediam a relação com o sagrado. Seu poder depende da confiança coletiva. Quando rituais parecem funcionar, sua autoridade cresce. Quando falham repetidamente, ela pode ser questionada. Na Era do Ferro, a religião não oferece respostas abstratas sobre o sentido da vida. Ela oferece ferramentas para lidar com a incerteza. Rituais, crenças e divindades criam a sensação de ordem em um mundo imprevisível. A fé não elimina o risco, mas torna possível enfrentá-lo com alguma estrutura emocional e social. Na Era do Ferro, a morte não encerra a participação de alguém na vida da comunidade. Ela redefine essa participação. O modo como os mortos são tratados revela hierarquias, crenças e relações de poder. Funerais não são apenas despedidas emocionais. São atos públicos que organizam a memória coletiva e reafirmam a ordem social entre os vivos. As práticas funerárias variam conforme a região, o ambiente e a tradição local. Inumação e cremação coexistem em diferentes contextos, às vezes dentro da mesma cultura ao longo do tempo. Enterrar o corpo preserva a ligação física com a terra e com os ancestrais. Queimar o corpo pode ser entendido como liberação, purificação ou passagem para outro plano. Nenhuma dessas práticas é neutra. Cada uma carrega significados sociais específicos. O local do sepultamento importa. Túmulos simples, próximos às áreas habitadas, indicam pertencimento comum.
Sepultamentos isolados, monumentais ou em locais elevados, destacam indivíduos de status diferenciado. Montículos de terra, pedras empilhadas ou estruturas mais elaboradas exigem trabalho coletivo. Investir esse esforço em um morto é declarar publicamente sua importância. Objetos enterrados junto ao corpo funcionam como marcadores de identidade. Ferramentas, armas, adornos, cerâmica ou alimentos acompanham o falecido conforme sua posição social e o papel que desempenhou em vida. Esses objetos não são desperdício, são mensagens. Eles comunicam aos vivos e aos ancestrais quem aquela pessoa foi e a qual grupo pertenceu. A memória é cuidadosamente cultivada. Histórias sobre os mortos circulam em narrativas orais, rituais periódicos e referências constantes ao passado. Ancestrais reforçam direitos sobre a terra, legitimam lideranças e justificam alianças. Lembrar não é apenas respeitar, é reivindicar continuidade. Uma família com ancestrais reconhecidos tem mais peso social do que uma sem passado claro. A morte violenta, comum em um mundo de conflitos frequentes, exige respostas específicas. Mortes em batalha podem ser celebradas como sacrifício ou coragem, enquanto mortes consideradas desonrosas podem receber tratamento diferente. A forma como o corpo é tratado nesses casos influencia a reputação do grupo inteiro. O luto não é apenas pessoal, ele é coletivo e regulado. Períodos de abstinência, rituais específicos e comportamentos esperados organizam a resposta emocional. Exagerar no luto pode ser visto como fraqueza. Ignorá-lo pode ser interpretado como desrespeito. O equilíbrio reforça normas sociais. Na Era do Ferro, a morte estrutura o presente tanto quanto o passado. Ela define quem deve ser lembrado, como deve ser lembrado e por quê. Funerais, túmulos e rituais não são apenas sobre o fim da vida, mas sobre a continuidade da comunidade em um mundo onde a perda é constante e a memória é uma forma de poder. Na Era do Ferro, a arte não é separada da sobrevivência. Ela não existe para contemplação isolada, mas como ferramenta prática de coesão social, transmissão de conhecimento e organização da memória coletiva. Cantar, contar histórias, decorar objetos e repetir símbolos são formas de manter o grupo unido em um mundo instável, onde a escrita ainda é rara ou inexistente para a maioria. A tradição oral é o principal meio de preservar o passado. Histórias sobre ancestrais, migrações, batalhas, pactos e tragédias são repetidas geração após geração. Essas narrativas não são fixas. Elas se adaptam ao contexto, reforçando valores úteis no presente. Um episódio antigo pode ganhar novos detalhes para justificar uma aliança atual ou legitimar a liderança de um chefe. A música acompanha esses relatos. Ritmos simples, batidas repetitivas e melodias fáceis de memorizar facilitam a transmissão. Instrumentos são rudimentares, feitos de madeira, ossos, couro ou metal simples, mas cumprem seu papel. A música marca rituais, celebrações, funerais e momentos de tensão. Ela sincroniza emoções e cria sensação de pertencimento. A arte visual aparece em objetos do cotidiano. Cerâmicas decoradas, armas ornamentadas, tecidos tingidos e marcas corporais carregam significados. Esses símbolos identificam grupos, indicam status ou assinalam fases da vida. Não são apenas adornos, são códigos visuais que comunicam pertencimento e história sem necessidade de palavras. Narrativas também têm função moral. Histórias ensinam o que é coragem, lealdade, traição e consequência. Elas mostram exemplos do que deve ser imitado e do que deve ser evitado. Em um mundo sem leis escritas, essas histórias funcionam como reguladores de comportamento. Quem desrespeita valores compartilhados corre o risco de ser lembrado negativamente nas narrativas futuras. A performance é coletiva. Ouvir histórias e músicas é um ato social. As pessoas se reúnem ao redor do fogo, compartilham alimento e atenção. Esse momento fortalece vínculos e reduz tensões internas. Em períodos de crise, essas práticas ajudam a manter a coesão e a esperança, mesmo quando as condições materiais são difíceis. Na Era do Ferro,
arte e narrativa são tecnologias sociais tão importantes quanto ferramentas ou armas. Elas permitem que o conhecimento sobreviva ao tempo, que a identidade se mantenha e que a comunidade continue funcionando apesar das perdas constantes. Cantar e contar histórias não é entretenimento. É um modo de garantir que o grupo lembre quem é, de onde veio e por que ainda permanece unido. Na Era do Ferro, a vida das mulheres não pode ser compreendida por estereótipos simples ou generalizações românticas. O papel feminino varia conforme a região, o ambiente, a estrutura social e o momento histórico. Ainda assim, há constantes claras. Mulheres são fundamentais para a sobrevivência material, para a continuidade social e para a construção de alianças entre grupos. Sem o trabalho feminino, nenhuma comunidade da Era do Ferro se sustenta. O trabalho ocupa lugar central. Mulheres participam ativamente da produção de alimentos, do cuidado com animais menores, da coleta, do processamento de grãos, da preparação de alimentos e da produção têxtil. Tecelagem, fiação e costura são atividades longas, técnicas e essenciais. Roupas, mantos e tecidos não surgem prontos. Cada peça representa dezenas de horas de trabalho acumulado. Controlar essa produção significa controlar proteção contra o clima e parte da economia doméstica. A autoridade doméstica é real, embora nem sempre visível em estruturas políticas formais. A organização da casa, a gestão de estoques, a distribuição de alimentos e o cuidado com crianças e idosos conferem poder cotidiano. Em períodos de escassez, decisões tomadas dentro do espaço doméstico definem quem come, quanto come e por quanto tempo os recursos durarão. Essa autoridade prática sustenta a vida diária do grupo. Casamentos têm função política clara. Eles criam alianças entre famílias e clãs, reduzem conflitos e ampliam redes de apoio. Mulheres são peças centrais nesse sistema, não como objetos passivos, mas como pontes entre grupos. Um casamento bem-sucedido pode selar paz duradoura. Um mal conduzido pode reacender hostilidades antigas. A posição da mulher dentro dessa aliança influencia diretamente sua segurança e prestígio. As fontes disponíveis são desiguais. Muito do que se sabe vem de vestígios materiais, sepultamentos e relatos indiretos. Alguns túmulos femininos contêm objetos de alto prestígio, indicando status elevado, controle de recursos ou papéis religiosos importantes. Em certos contextos, mulheres exercem liderança ritual ou social. Em outros, sua atuação permanece mais restrita ao espaço doméstico. Não há um modelo único. A maternidade adiciona outra camada de complexidade. Gerar e criar filhos em um ambiente de alta mortalidade confere valor social, mas também expõe as mulheres a riscos constantes. A fertilidade é vista como recurso coletivo. Isso reforça expectativas e pressões, mas também garante proteção social em muitos contextos. Uma mulher integrada ao sistema familiar dificilmente é deixada sem amparo, pois sua presença é vital. É importante evitar romantização. A vida feminina na Era do Ferro é dura, marcada por trabalho intenso, riscos físicos e pouca margem de escolha individual. Ainda assim, reduzir esse papel à submissão apaga sua centralidade real. Mulheres produzem, administram, negociam alianças e transmitem conhecimento. Elas são pilares invisíveis de sociedades que não poderiam existir sem sua atuação constante. Na Era do Ferro, o poder nem sempre se manifesta em armas ou cargos formais. Muitas vezes, ele opera no cotidiano, na gestão da casa, na produção essencial e nas relações entre grupos. Compreender o papel das mulheres é compreender a base silenciosa que mantém esse mundo em funcionamento. A Era do Ferro é marcada por movimento constante. Povos se deslocam por necessidade, oportunidade ou pressão externa. Secas, esgotamento de solos, crescimento populacional e conflitos empurram grupos inteiros para fora de seus territórios. Essas migrações não são organizadas como projetos estatais. Elas acontecem em ondas fragmentadas, muitas vezes violentas, e transformam profundamente as regiões por onde passam. O contato entre grupos diferentes raramente é neutro.
Ele começa com desconfiança. Línguas distintas, costumes diferentes e aparências físicas variadas criam barreiras imediatas. Em alguns casos, o primeiro encontro resulta em troca e acomodação. Em outros, em confronto direto. O resultado depende do equilíbrio de forças, da necessidade mútua e da capacidade de negociar. Invasões não significam sempre extermínio. Muitas vezes, grupos recém-chegados se instalam ao lado dos habitantes locais, disputando recursos e espaço. Conflitos iniciais podem ser seguidos por acordos, casamentos mistos e divisão territorial. Com o tempo, práticas culturais se misturam. Técnicas agrícolas, estilos de cerâmica, formas de construir e crenças religiosas se influenciam mutuamente. A assimilação é um processo lento e desigual. Alguns grupos impõem sua língua e seus costumes. Outros adotam práticas locais para sobreviver. O que permanece não é necessariamente o que é mais antigo, mas o que funciona melhor naquele ambiente específico. A Era do Ferro acelera essas trocas, porque o ferro facilita mobilidade, guerra e expansão territorial. Esses choques culturais produzem mudanças rápidas. Novas hierarquias surgem. Antigas lideranças perdem espaço. Povos que dominam melhor a metalurgia ou a guerra ganham vantagem inicial. No entanto, essa vantagem não é garantida. A adaptação ao ambiente local continua sendo decisiva. Grupos incapazes de se ajustar desaparecem ou são absorvidos. A identidade nesse contexto é fluida. Nomes, tradições e símbolos se transformam ao longo de poucas gerações. O passado é reinterpretado para acomodar novas realidades. Ancestrais podem ser redefinidos, mitos adaptados e histórias recontadas para criar senso de continuidade em meio à mudança. Na Era do Ferro, o mundo não é estático. Ele está em permanente reconfiguração. Migrações, invasões e contatos forçados criam sociedades híbridas, moldadas tanto pela violência quanto pela cooperação. A mistura não é exceção. Ela é uma das forças centrais que empurram esse período histórico em direção a estruturas sociais cada vez mais complexas. A Era do Ferro não termina com um colapso súbito, nem com um marco único reconhecido por todos. Ela se transforma. O que muda não é o uso do ferro, que continua essencial, mas a forma como as sociedades passam a se organizar, registrar informações e exercer o poder. Em algumas regiões, surgem estruturas políticas mais estáveis, cidades maiores e formas iniciais de administração contínua. Em outras, essas transformações acontecem de modo fragmentado e desigual ao longo de gerações. O crescimento de centros urbanos fortificados cria novas dinâmicas. Cidades deixam de ser apenas refúgios defensivos e passam a concentrar produção, comércio e autoridade. A especialização aumenta. Artesãos, guerreiros, sacerdotes e administradores passam a ocupar funções mais definidas. Essa divisão do trabalho não elimina a base agrícola, mas cria camadas sociais mais complexas e duráveis. Em certos contextos, a escrita começa a ser utilizada de forma mais sistemática. Ela surge primeiro para registrar trocas, tributos, alianças e decisões importantes. Não substitui a tradição oral, mas a complementa. A memória deixa de depender exclusivamente da repetição humana e passa a ser fixada em suportes materiais. Isso altera profundamente a relação com o passado, o poder e a autoridade. Quem controla o registro, controla a versão dos acontecimentos. Reinos e entidades políticas mais amplas começam a se consolidar. A autoridade deixa de depender apenas do carisma individual do chefe e passa a se apoiar em estruturas mais permanentes. Leis, impostos, exércitos organizados e fronteiras mais definidas aparecem gradualmente. O ferro continua sendo fundamental, agora integrado a sistemas de produção e guerra em escala maior. Esse processo não é linear nem universal. Muitas comunidades permanecem organizadas de forma semelhante às fases anteriores da Era do Ferro por longos períodos. Outras são incorporadas, voluntária ou violentamente, a estruturas maiores. A diversidade de experiências permanece grande. O que une essas trajetórias é a base construída ao longo da Era do Ferro.
domínio do metal, intensificação da agricultura, hierarquização social e redes de contato amplas. O legado desse período é profundo e duradouro. A forma como o ser humano trabalha a terra, constrói ferramentas, organiza a guerra e estrutura relações sociais nasce ou se consolida nesse momento. Muitos padrões que ainda reconhecemos, como desigualdade social, poder centralizado, cidades fortificadas e conflitos recorrentes por recursos, têm raízes diretas nesse passado. A Era do Ferro não desaparece. Ela se dilui na antiguidade histórica, carregando consigo práticas, técnicas e mentalidades que continuam moldando o mundo. O ferro permanece nas mãos humanas, mas agora integrado a sistemas cada vez mais complexos de poder e organização. Viver na Era do Ferro foi viver no limiar entre o mundo antigo e o mundo que viria a ser registrado, contado e disputado de novas formas. Seu fim não é um encerramento, mas uma transição silenciosa, que prepara o terreno para tudo o que vem depois na história humana. Viver na Era do Ferro não foi viver em um tempo de progresso linear, conforto crescente ou estabilidade social. Foi existir em um mundo duro, imprevisível e constantemente ameaçado, onde quase tudo dependia do coletivo, do ambiente imediato e da capacidade de reagir rápido às crises. Cada ferramenta, cada campo cultivado, cada muralha erguida e cada ritual praticado nasce da necessidade de sobreviver em um cenário onde a falha custava vidas. Ao longo de todo esse período, o ferro não foi apenas um material. Ele foi um acelerador de mudanças. Tornou o trabalho mais intenso, a guerra mais letal, a agricultura mais produtiva e as desigualdades mais visíveis. Ao mesmo tempo, ampliou as possibilidades humanas de adaptação, expansão e organização social. O ferro não criou o conflito, mas deu novas formas a ele. A vida cotidiana foi marcada por esforço físico constante, alimentação limitada, riscos de doença, violência recorrente e alta mortalidade. Ainda assim, comunidades se mantiveram, cresceram e transmitiram conhecimento. Famílias, clãs, rituais, narrativas e alianças sustentaram sociedades inteiras, sem apoio de estados formais ou garantias institucionais. A sobrevivência foi coletiva ou não foi. A Era do Ferro moldou profundamente a maneira como os seres humanos se relacionam com a Terra, com o poder e uns com os outros. Muitas estruturas que ainda reconhecemos hoje, hierarquias sociais, cidades fortificadas, guerras por recursos, memória ancestral e identidade coletiva, têm raízes diretas nesse período. O mundo moderno não nasce do nada. Ele se constrói sobre essas camadas antigas de esforço, conflito e adaptação. Ao compreender como era viver na Era do Ferro, entendemos melhor não apenas o passado distante, mas também a lógica profunda que ainda organiza as sociedades humanas. A disputa por recursos, a necessidade de pertencimento, o medo da escassez e a busca constante por segurança em um mundo incerto. Se você chegou até aqui, por favor, deixe o like e se inscreva no canal e comente algum tema histórico que você gostaria de ver por aqui. Sua ideia pode se transformar em vídeo. Bom descanso e até o próximo vídeo.